Amados irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Como é bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus. Obrigado a você também que nos acompanha através da transmissão, nos permite assim chegar na sua casa, talvez no seu trabalho. Que a graça do nosso Deus esteja com você também nesta noite tão especial para nós. Queridos, nós estamos no mês de maio, mês da família, estamos tratando aqui desde o comecinho do mês, né? Questões, assuntos, temas voltados para famílias, relacionados à família. E nos cultos de quarta-feira também não tem sido diferente. Começamos na semana passada, o pastor Genilson abençoando a gente aqui, trazendo para nós a importância do casamento, falando sobre a importância do casamento, esse ato tão especial que Deus assim preparou para nós. E o Senhor falou muito aos nossos corações, no domingo também, o pastor Tadeu. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar um pouquinho sobre... baseado no tema, né, na proposta que nós temos para esse mês da família, que é o resgate, a essência da família, eu quero pensar com vocês hoje, né, com um subtítulo, na verdade, né, que eu intitulei como Resgatando a Autoridade Paterna. Eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre esse subtema, não fugindo do nosso mês de maio, não fugindo da proposta do nosso mês, mas um subtema, resgatando autoridade paterna. Eu peço, por favor, para que você abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 2, nós vamos ler dois versículos, versículo 12 e versículo 22. Primeira Samuel, capítulo 2, versículo 12 e versículo 22. Você deixa a sua Bíblia aberta aí, deixa a sua canetinha também ao lado, caso você precise fazer alguma anotação. Amém? Diz assim o texto: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. 22 agora. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Queridos, autoridade paterna. No entendimento, no dicionário, vai dizer que é um conjunto de direitos e deveres constituído aos pais. E tanto o amor materno e a autoridade paterna são elementos essenciais ao equilíbrio das relações familiares. Entre pai e filho, marido e mulher, cabendo também à mãe o exercício desta autoridade. É bem verdade, queridos, talvez na minha fala aqui, ou talvez na fala durante esse mês de maio, algumas citações nossas, algumas colocações nossas, vocês já possam até ter ouvido em outros sermões, em outras colocações, ou em outras citações, porque em algum momento nós vamos estar falando quase que a mesma coisa. E esse ponto em especial que eu quero falar com vocês aqui, nós já tratamos há algum tempo, já falamos, comentamos sobre o comportamento da sociedade nos dias de hoje. Como a sociedade tem se comportado. E quando nós abrimos a vertente, abrimos os olhos em relação à sociedade, eu falo também da sociedade lá fora e também do nosso meio social dentro da igreja. O relacionamento, o convívio com as pessoas. Como é que está o coração, a mente das pessoas nos dias atuais. E uma das coisas que nós colocamos, irmãos, que nós falamos, é de que a sociedade em si, ela reflete, é um reflexo daquilo que nós vivemos dentro da nossa casa. Ela só reproduz aquilo que nós vivemos dentro da nossa casa. E às vezes nós escutamos, ouvimos comentários de pessoas dizendo que vivemos em meio a uma sociedade doente. Outros dizem que vivemos em meio a uma sociedade vazia. E aí eu volto esse pensamento para mim mesmo, se a ideia de sociedade de ser um reflexo daquilo que nós vivemos dentro da casa, então há alguma falta, existe alguma falha dentro das nossas casas para que a sociedade seja ou esteja se comportando do jeito que está. Não tem como ser diferente. E o que é que nos preocupa, queridos, nesse tempo atual, no tempo em que nós estamos vivendo? O que nos preocupa enquanto igreja, enquanto pais, nós que procuramos educar, ensinar os nossos filhos, conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, é a pressão que essa sociedade, já não bastasse o comportamento, a pressão impregnada a nós e sobre nós,
em relação ao momento em que nós estamos vivendo. E todos nós estamos inseridos. Eu estou inserido, você está inserido, nossos filhos estão inseridos. E a sociedade praticamente ditando as regras. E quando nós olhamos, irmãos, quando nós saímos um pouquinho da esfera igreja, nós conseguimos entender quase que com muita clareza. É triste constatar isso, mas a impressão e sensação que nós temos é de que os pais, aos poucos, estão perdendo cada vez mais a autoridade sobre os seus filhos. Cada vez mais, irmãos, é triste isso. Mas nós não precisamos ir muito longe. Aqui mesmo, na nossa sociedade, aqui, na nossa região, nós percebemos isso. No comportamento, nas atitudes das pessoas. Tempos atrás eu precisava às vezes sair, talvez você que ainda saia hoje, não é novidade nenhuma o que eu vou falar aqui agora, mas era muito comum às vezes na madrugada, quando eu estava saindo para trabalhar, ou quando você sai para trabalhar, você se depara às vezes com jovens, meninos às vezes, adolescentes, voltando para casa, ou às vezes nem voltando, ainda preso em alguns lugares, casa de show e outras coisas mais. E a gente fica se perguntando, pelo menos eu me perguntava, aonde estão os pais destas crianças, meninos? É lógico que a gente faz um julgamento pelo visual, né? Olhando, dá para perceber que são meninos e meninas. E a gente se pergunta, onde é que estão os pais dessas crianças? Onde é que está a autoridade paterna sobre essas crianças? E aí, queridos, essa avalanche de comportamento, ela vem tomando conta da sociedade num todo. E ela vem se chegando cada vez mais próximo de nós, e próximo de nós, e próximo de nós. Na nossa casa, às vezes, até mesmo na própria igreja. E aí, nessa ideia de resgatar isso que nós estamos precisando, eu quero pensar com vocês sobre esse episódio que aconteceu. Você pode tomar nota, se você quiser, sobre esses capítulos aí de 1 Samuel, que vai falar sobre o sacerdote Eli e sobre os seus filhos. E nós vamos entender o quanto, irmãos, nós estamos precisando resgatar essa autoridade. O sacerdote Eli, ele julgou, né, as causas do povo de Israel por 40 anos. Era um homem de Deus. E eu não sei quantos de vocês estão participando ou fazendo em casa, mas hoje nós terminamos aqui a nossa segunda etapa dos 40 dias de jejum e oração. Terminamos hoje mais 10 dias de oração. Foi bênção, irmãos. E hoje falamos sobre Samuel. Homem de Deus que conduziu os seus filhos no caminho do Senhor. Só que ao contrário de Samuel, o próprio sacerdote Eli, ele deixou a desejar na sua autoridade como pai, mediante a seus filhos. É bem verdade, queridos, que o texto, a palavra de Deus, ela não fala acerca da esposa de Eli, ficando sobre ele ficando sobre ele a responsabilidade da criação dos seus filhos. Mas quando nós lemos a história, quando nós vamos lendo os capítulos aí, os primeiros capítulos de Samuel, nós vamos entender que em dado momento ele errou. Ou ele deixou de cumprir com esse papel de autoridade paterna sobre os seus filhos. E a história vai mostrar o que aconteceu. Ele era um sumo sacerdote, um homem de Deus. Julgava as questões por 40 anos. Por causa da sua velhice, seus filhos acabaram exercendo o sacerdócio também e fazendo um monte de coisa errada. Não foram poucas coisas, não. Você pode ler depois na sua Bíblia. Mas eu quero trazer essa ideia com os irmãos, é o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui, sobre o porquê que nós precisamos resgatar essa autoridade paterna. A primeira ideia que eu quero trabalhar com vocês é que a autoridade paterna ela foi constituída por Deus. A primeira observação que nós temos ter enquanto pai, enquanto mãe, é entender que a autoridade que nos foi outorgada foi por Deus, o próprio Deus. Foi Ele quem nos deu essa responsabilidade. Eu não passei para os meninos lá, mas se você quiser abrir, se der tempo deles colocarem ali, Deuteronômio capítulo 4, versículo 40, vai dizer assim: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre.
Aqui em Deuteronômio o Senhor começa a mostrar para nós, enquanto pais, a responsabilidade que nós temos em relação aos nossos filhos e às gerações futuras, os que virão. Peço desculpa aos irmãos que minha garganta está quase voltando ao normal. Depois do sábado ali, deu um pouquinho ruim aqui. Mas me desculpe, tá, o movimento de beber água aqui é por causa disso, nada mais do que isso não. Amém, queridos? Então, a importância que Deus coloca, o valor que Deus coloca sobre os nossos ombros quanto à autoridade que precisamos ter em relação aos nossos filhos. Porque o Senhor visa a geração atual e as gerações que virão a partir Desde o princípio da criação, irmãos, entendam bem, Deus não fez nada por acaso. Tudo que Deus fez foi perfeito. E tudo que Deus fez foi com um objetivo, tinha um propósito, tinha um porquê. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, quando vai falar sobre a criação do mundo, queridos, tudo o que Deus criou foi perfeito e tudo tinha uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem uma função. Quando nós olhamos para a fauna e para a flora, por mais que seja, assim, para nós, não seja tão confortável assim falar, mas tudo que Deus fez foi perfeito. E tinha um porquê. E quando eu estava pensando nessa linha de que tudo que Deus fez foi perfeito, voltando lá na criação, eu fui pesquisar o porquê que Deus fez a barata. Barata, né? Que as irmãs aí morrem de pavor, alguns homens também, né? Negam fogo, mas quando aparece é que a gente deixa entrar uma voando lá na sua casa lá para ver o desespero que é. É nessa hora que a gente vê quem é quem, né? Quando a barata voa ali. Mas eu fui buscar entender. Para nós é insignificante, é verdade, mas para a natureza vai dizer que ela é decompositora de restos orgânicos, olha só. E a gente pega o que e faz com a barata? Pum, mata a barata, não é verdade? E a formiga, irmão, o que a gente faz com a formiga? Praticamente é inofensiva, né? Quando cai no açúcar, o que o povo antigo fala? É bom para os olhos. Mas quando a barata está morta, quem vai lá comer a barata? Hã? E é bom para os olhos, irmão? Percebam? Mas deixando esse comentáriozinho de lado, tudo tem uma finalidade. Eu fui ver também um outro serzinho nojento, né, asqueroso aos nossos olhos, o rato, né, que todo mundo quer ver longe, quer ver distante. Mas se você for buscar entender, quem gosta dessa área aí, vai entender que eles são responsáveis, irmãos, pela população de pequenos roedores. Assim como a barata, além deles terem esse controle, eles também servem de alimento para outros seres. Percebam, irmãos, como é que tudo que Deus faz é perfeito? E aí eu olho para as plantas, para as árvores, a responsabilidade da fotossíntese, dos frutos que as árvores nos dão para nós, para o nosso alimento. Tudo tem um objetivo. E aí quando eu olho para a criação, quando eu olho tanto para a fauna, para a flora, o que não dizer quando Deus olha para o ser humano, quando Deus olha para Adão, quando Deus constitui Adão? O que não dizer do homem? E o texto vai dizer que a obra mais perfeita da mão de Deus foi quem? Foi o homem. E se tudo que Deus já havia feito era perfeito, Deus impôs sobre ela algum tipo de atitude que ela precisava ter, algum comportamento que ela precisava ter, imagine, irmãos, para o homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, de 26, né, ao 29, quando Deus faz Adão, quando Deus cria o homem, Deus dá sobre ele domínio, né? A expressão não é autoridade, a palavra na Bíblia está escrito domínio, sobre os peixes, sobre as águas, sobre os animais domésticos, sobre a terra. Lá no versículo 28 vai dizer assim, Deus abençoou o homem e a mulher, e disse o que para o homem e para a mulher? Sede fecundos, multiplicai o que? A terra. Olha só, Deus dando atribuições agora ao homem e à mulher. É bem verdade que se você for comparar na Bíblia, né, a formação do homem e da mulher vem depois. Mas aqui, já no capítulo 1, Deus já começa falando o porquê e para que criou o homem. Aí quando eles então constituem uma família, né, lá no capítulo 2, versículo 23 e 24, que nós conhecemos bem, quando Deus constitui a primeira família, percebam, Deus já tinha responsabilidade, Deus já tinha outorgado autoridade sobre o homem e sobre também a mulher. E agora Deus junta os dois, versículo 23 vai dizer assim, disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos
e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Tá ligado, varão? Varoa. Porquanto do varão foi tomada. 24 vai dizer assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está aqui então o primeiro casamento. A primeira união que Deus faz. E aí agora que os dois estão juntos, irmãos, o Senhor começa a delegar o quê? Funções, papéis. Sobretudo, o que estamos tratando aqui, autoridade. Autoridade paterna. Quando o texto fala sobre ser fecundo, a ideia é de filhos mesmo. E Deus então já coloca sobre os ombros de Adão e de Eva a responsabilidade desta autoridade paterna. E é justamente, irmãos, nesta autoridade paterna, esse episódio aqui de autoridade paterna, foi o que faltou junto a Eli e aos seus filhos, na criação dos seus filhos. É bem provável, o texto não fala, mas é bem provável que Eli tenha ficado, pela rebeldia dos meninos ali, depois você pode ler no texto, é bem provável que eles já tinham essa prática de rebeldia já de muito tempo. Não parece que era coisa assim de imediato. Então, no nosso entendimento, parece que Eli deva ter ficado viúvo muito cedo. E a responsabilidade sobre os seus ombros, em relação aos seus filhos, também. Ele já não tinha consigo aquela que Deus criou como que se fosse a sua auxiliadora. E que também tomaria partido como autoridade paterna também. Cuidando do lar. Cuidando do filho. E no episódio de Eli e seus filhos, fica claro para nós, irmãos, que ele falhou nessa questão dessa paternidade. Mesmo Deus outorgando a ele falhou. E quando eu olho para nós, irmãos, quando eu olho para a sociedade, quando eu olho para o mundo atual que nós estamos vivendo, nós vemos que em muitos existem lares onde os pais estão falhando nessa autoridade que Deus constituíra sobre nós enquanto pais. E diferente de autoritarismo, autoridade, nós entendemos perfeitamente que a nossa casa, ela está debaixo da autoridade divina de Deus. Mas Deus, pela sua benevolência, outorgou a nós autoridade sobre os nossos filhos também. E quando nós deixamos de fazer isso, irmãos, quando nós deixamos de nos comportar assim, a gente acaba falhando na condução e acaba até contribuindo para essa, então, sociedade ficar do jeito que ela está. E essa autoridade, irmãos, que Deus coloca sobre nós, acima de tudo, acima do brigar, acima do gritar, acima do bater, muito pelo contrário. Essa autoridade, ela precisa ser tratada com amor. Tratada com amor. A autoridade não se cria não é pela força. A autoridade também não se cria pela imposição. A autoridade, ela se cria com amor. E o próprio Deus, que é misericordioso em amor, foi Ele quem colocou sobre nós essa responsabilidade. E por que falhamos, irmãos? E por que nós deixamos essas coisas lá? Dois pensamentos que eu quero compartilhar com vocês aqui. A primeira é essa que eu falei com vocês. Papéis. Papéis. A parte fundamental dentro do relacionamento são os papéis, que tanto o pai tem quanto a mãe também tem. E quando nós deixamos de exercer o papel, irmãos, é que a coisa começa a dar ruim. Qual é o nosso papel enquanto pai? Qual é o nosso papel enquanto mãe? Vamos lá. Amar, suprir, proteger, repreender, limitar, educar, conduzir no caminho do Senhor. Nós poderíamos enumerar aqui várias questões, que faz parte do nosso papel. Mas chega um momento em que uma palavrinha acaba fazendo toda a diferença na autoridade dentro de um lar, que se chama ausência. Ausência. Por certo, você já tem ouvido essa expressão, presentes, mas ausentes. Pessoas que estão, mas que ao mesmo tempo não estão. E o que é pior, a pessoa está de corpo presente, mas a mente, as intenções, as ações estão totalmente fora.
É quando o marido deixa de exercer o seu papel de marido. É quando a esposa deixa de exercer o seu papel de esposa. E quando isso acontece, irmãos, quando essa ausência acontece, dificilmente, nós vamos conseguir manter autoridade sobre o nosso lar. E por que ausência, pastor? Como assim? Simples. É o pai que não participa da alegria do filho, da dor do filho, da aflição do filho, do sofrimento do filho, das intenções do filho. Ou vice-versa, a mãe também não participa. É triste, irmãos, mas existem famílias que até mesmo dentro da casa os pais não conhecem os próprios filhos. Não sabem os gostos dos filhos. Não sabem do que os filhos gostam. Não sabem, às vezes, com quem os filhos se relacionam. Tudo isso por causa da ausência. E é essa ausência, irmãos, que tira de nós o quê? Autoridade. Porque quando nós deixamos de exercer o nosso papel, quando eu deixo de exercer o meu papel, automaticamente eu estou repassando esse peso. Desculpa a expressão peso. Eu estou passando essa responsabilidade para o meu cônjuge. No caso, para minha esposa. O peso fica sobre ela. Ou vice-versa. Quando ela não assume o papel dela enquanto mãe, o peso fica sobre a minha pessoa. E como tem sido falado aqui, irmãos, muito bem colocado no domingo pelo pastor Tadeu, os filhos estão fazendo o que o tempo todo? Observando, irmãos. Observando. E aí, quando ele percebe em nós essa fraqueza, essa ausência que se transforma em fraqueza, quando o filho percebe que eu não intervenho, que eu não me meto, ou quando o filho percebe que a esposa não intervém, não se mete muito, o que é que o filho faz? O filho ganha espaço. Lembra que eu falei para vocês da madrugada que às vezes vários adolescentes na rua? Se você for parar para analisar a vida daqueles meninos e meninas, tem alguém em casa que está preocupado. Tem alguém em casa que ainda não dormiu. Tem alguém em casa que está no portão, tem alguém em casa que está colado no telefone. Desculpa, irmão. Que está colado no telefone esperando por uma notícia. Do outro lado tem alguém que está fazendo o que também? Talvez roncando, dormindo, nem preocupado. Percebam? Nem preocupado. Papéis. Ausência. Presente, mas ausente. E o filho vê, irmãos. A criança aprende, o adolescente percebe, o jovem também. Então, se meu pai está ausente, automaticamente meu pai não tem o que sobre a minha vida? Autoridade. Não pode falar nada, não é assim, né? E hoje a gente tem que ter um cuidado tremendo, que as respostas estão aqui, ó, na ponta da língua. Não pode falar nada. Como ter autoridade, irmãos? Como manter essa autoridade? Como viver essa autoridade dentro de casa? Uma vez que nós estamos presentes, porém ausentes. Quando eu olho para essa questão, eu vejo praticamente o sacerdote ali da mesma forma. Presente, junto aos seus filhos, porém ausente. E os filhos pegaram essa nuance ali do pai e ficaram como? Desculpe, irmãos, ficaram à vontade. Eu sei que é um texto bem antigo da história bíblica, mas eu não tenho dúvida de que talvez seja uma realidade nos dias de hoje, em muitas casas, em muitos lares. Muitos pais deixando de lado os seus papéis, não vivendo essa autoridade que Deus colocou sobre nós. O segundo destaque que eu faço, irmãos, é que as pessoas não sabem dosar, às vezes, em relação ao momento em que nós estamos vivendo. Não sabem se ajustar. Não sabem de que forma, pastor? Nós estamos vivendo um novo tempo, um novo momento. As coisas mudam, o comportamento muda, os gostos mudam, a moda muda. Na família, na autoridade paterna também, algumas coisas de muito tempo para cá também já foram ajustadas. Porém, a autoridade paterna, essa prevalece até os dias de hoje. Querem ver?
Por exemplo, quem aqui no templo ou em casa ainda tem o hábito de tomar bênção ao seu pai, ou só tem uma irmãzinha ali, mais um ali, mais um ali, mais uma lá, mais um lá. Ó. Percebam? Tomar bênção ao seu pai, mais dois aqui, ó. Tomar bênção à sua mãe, tomar bênção à pessoa mais velha, ao tio, à tia. Eu pergunto para vocês, nos dias de hoje, sejamos francos e eu me incluo nisso também. Nós ensinamos os nossos filhos isso? Sim ou não, irmãos? Quase nada mais, né? Quase ninguém mais trabalha essa questão do tomar bênção. Ensina, né? Tem um varão que ensina. Eu confesso para vocês que lá em casa, nós não temos esse hábito, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, são conceitos familiares que mudaram. Mas mesmo com esses conceitos mudando, nós não perdemos o quê? O respeito. Nós não deixamos, as pessoas não deixaram de ter autoridade sobre nós. Não deixaram. O tratamento por senhor, senhora, né? O tratamento de pai e mãe, hoje é muito comum os filhos conversarem com o pai e usar o tratamento de como? Você isso, você aquilo, no outro tempo, nem pensar. Né? Nem pensar em se dirigir ao pai ou à mãe usando essa expressão. Era como se fosse o quê? Um quartel. Né? Senhor, quase que sim, senhor e não senhor. Mas o que? O tempo por si só, com o tempo essas coisas foram se ajustando, irmãos. Uma outra coisa, almoçar juntos, no tempo antigo como é que era na hora do almoço? Tinha que todo mundo se reunir à mesa, né? Quem lembra aí? Tinha que se reunir à mesa e não podia se comer enquanto o pai, né? Ou a pessoa mais velha chegasse em casa. Não era assim que funcionava? E nos dias de hoje, como é que funciona, irmãos? Primeiro que quase não dá tempo mais da família se reunir à mesa, né? Os nossos horários hoje, a coisa mudou de tal forma que o pai está num lugar, a mãe está no outro, o filho está na escola, tá? Percebam? Mas a autoridade, por causa disso, ela se perdeu? Eu pergunto para vocês. Em hipótese alguma. Percebam como é que existem conceitos que a gente pode se ajustando sim ao longo do tempo, sem perder, sem que percamos a autoridade sobre os nossos filhos. Ou sem que as pessoas que estão acima de nós, os nossos pais e avós, percam também sobre nós. É uma questão de ajuste, mas um ajuste com sabedoria. E às vezes as pessoas querem ser radicais demais, ou praticamente entregar tudo à própria sorte, se deixar levar como as coisas estão sendo levadas até então. Esses dias eu estava olhando, né, segunda-feira, eu estava no sepultamento, eu estava aguardando, aí estava olhando, eu levei a Bíblia, a nossa Bíblia de 50 anos, jejum e oração, ó, do aniversário da nossa igreja. E lá no comecinho, eu achei interessante que eu já estava com esse sermão, já tudo preparado. Se os irmãos olharem na imagem ali, os irmãos vão ver. Aí está lá, aparece pastor Tadeu. Pastor Tadeu, aparece o irmão Elias. Se você tem a Bíblia aí, você pode olhar aí. O irmão Elias, tudo de quê? De terno e de gravata. Pastor Tadeu lá vai botar a pedra fundamental, depois ele na igreja, magrinho, né? Pastor Tadeu magrinho ainda ali. Está ele de gravatinha, mas está ali. E o irmão Elias está sentadinho, me parece que na EBD, no prédio antigo também. Era um costume daquela época, né? Diáconos, pastores, todo mundo vir como? Né? Nós estamos aqui há 22 anos, né, pô? 20 anos aqui. Eu me lembro quando cheguei aqui já tinha abolido o terno. O pastor já estava só só usava blusa curta e gravata. Agora já aboliu até a gravata, né? Vamos ver como é que vai ser. E eu estava lembrando, pastor, não sei se o senhor vai lembrar, mas o dia que o pastor Pedrão veio aqui com a calça rasgada e falou que é doido para ver o senhor usando uma daquela aqui. Eu não sei como é que isso vai ser, mas ele falou aqui que era doido para ver o pastor Tadeu usando aqui. Mas o que eu estava pensando, irmãos, quando eu estava pensando nesse sermão aqui? Percebam que até mesmo na igreja ajustes foram feitos. Mas eu pergunto para vocês hoje, em que o fato do nosso pastor Tadeu, nosso pastor Tadeu, os diáconos da nossa igreja, não usarem mais gravata, não usarem mais terno, em que feriu a autoridade pastoral, feriu a autoridade dos diáconos da igreja? Em que feriu, eu pergunto para vocês?
Eu também estou sem gravata, né, Rosane? Tá certo, eu também estou sem gravata. Eu pergunto para vocês, em que feriu? Em nada, irmãos. Nosso pastor continua sendo bênção, homem usado por Deus. Os diáconos continuam sendo bênção em nossa igreja. Homens e mulheres usados por Deus. Em que feriu? Percebam que a questão do ajuste, se com sabedoria, a gente não perde a autoridade. Ele não perdeu em nada a autoridade pastoral. E se vier de calça rasgada também, não vai perder também não, irmãos. Não vai perder. Não perde. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração e Deus sabe que o coração dele está além daquilo que nós vestimos. Mas para não ficar fora, muito fora, né? Não ficar muito fora do... Fugiu a palavra aqui agora. A gente vem se ajustando, irmãos. Na igreja, em casa. Mas sem perder o quê? Sem perder a autoridade. Sem perder a autoridade. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter conosco. É isso que nós precisamos entender. Que mesmo que o tempo passe, mesmo que as regras mudem, mesmo que algumas coisas mudem, costumes mudam, existem coisas que são inegociáveis. E a autoridade paterna é uma delas. São inegociáveis. Agora existem outras coisas, irmãos, que nós podemos nos ajustar sim. Eu não sei no tempo de Eli qual era, o que ele poderia fazer ali para talvez estar um pouco mais próximo dos seus filhos, talvez entender mais o lado dos seus filhos, eu não sei. Mas o que a história mostra para nós é que ele não fez isso. Ele não fez isso. Conceitos podem ser ajustados, alguns, outros são inegociáveis, irmãos. E a autoridade do pai e da mãe sobre os filhos, isso é inegociável. A autoridade da nossa casa, o Senhor colocou sobre nós, sobre os nossos ombros. Nós é que somos responsáveis. Cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem um papel a ser desenvolvido dentro da nossa casa. E o Senhor nos garante isso. Agora, a maneira como nós estamos usando é que vai ditar como é que vai ser lá na frente. E é justamente para esse segundo ponto que eu quero pensar rapidamente com vocês. Que vai dizer o seguinte, que a falta agora de autoridade paterna, ela gera prejuízos irreparáveis. Irreparáveis. Volte comigo, por favor, agora no versículo 22 do texto em que nós lemos. O versículo vai dizer assim, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da congregação. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos medir as consequências daquilo que nós vivemos dentro da nossa casa. Inclusive quando nós deixamos de exercer a nossa autoridade paterna, também junto aos nossos filhos. A gente não pensa no que é que vai acontecer às vezes lá na frente. Às vezes, a rebeldia de um filho dentro de casa, talvez para nós seja algo que a gente tente fazer por menos, não quero aborrecer meu filho, eu não quero isso, eu não quero aquilo, faço por menos para poder não perder o filho, né? Porque hoje tem muitas pessoas com esse pensamento de deixar às vezes o filho fazer o que quer para não perder, vou perder meu filho, vou para o mundo, eu vou para isso, eu vou para aquilo, eu vou para esse, eu vou para aquele lugar. E a gente acaba às vezes cedendo, deixando, abrindo concessões, mas lá na frente, irmãos, o transtorno e os prejuízos que essas concessões podem trazer, elas vão além daquilo que a gente possa imaginar. Muito além. Autoridade paterna, irmãos. Ou seja, a conduta de uma pessoa, ela começa a ser formada dentro de casa. Dentro de casa. O lugar de educação é dentro de casa. Há uma ideia, né, principalmente nossa aqui no Brasil, de achar que a educação dos nossos filhos é responsabilidade da escola. Educação é dentro de casa, irmãos. A escola dá instrução, ensinamento. Educação a gente aprende dentro de casa. A formação é dentro de casa.
E aí, irmãos, preste atenção. Se nós falharmos na nossa autoridade paterna junto aos nossos filhos, se os nossos filhos não se submeterem, se os nossos filhos não se submeterem à nossa autoridade paterna, muito dificilmente lá fora, eles vão se submeter a qualquer outro tipo de autoridade. Muito difícil, irmãos. Quer seja no trabalho, quer seja com o chefe, quer seja numa instituição, quer seja num local público. Muito dificilmente, até mesmo na igreja. Muito difícil, uma pessoa que não é submissa à autoridade dos seus pais, dificilmente ela vai se submeter a algum outro tipo de autoridade. Muito difícil, irmãos. O pastor Tadeu, ele conta algumas histórias aqui, eu não sei contar direito, mas ele conta bem, quando ele fala que uma criança, né, a mãe está repreendendo um filho, batendo, né, dando varadas na criança, e acho que algum vizinho escuta e chama a polícia. E aí a polícia vai até a casa, né, porque a pessoa faz denúncia, a polícia vai até a casa. E quando chega, né, a expressão do menino é de alegria. A polícia chegou, eu tô salvo, né, a polícia vai me salvar aqui de apanhar dos meus pais. E aí o policial, com muita calma, começa a conversar com aquela mãe, pergunta por que ela está fazendo aquilo ali, e ela fala, né, que ela prefere repreendê-lo com aquela vara, é melhor usar aquela vara, né, pastor, do que usar o cacetete que o senhor tem aí do seu lado. É melhor repreender ele com a vara agora, do que você usar esse cacetete nele amanhã. E aí o policial baixa a cabeça e fala com a mãe, continua então aí continua no seu trabalho aí com o seu filho. Percebam, queridos, porque lá na frente, se a gente não conseguir olhar para os nossos filhos lá na frente, a gente perde a autoridade aqui. Só que quando eu perco a autoridade aqui, lá na frente, haverão o quê? Consequências. Consequências. Aqui na história do sacerdote Eli não foi diferente, irmãos. Não foi diferente. As consequências que vieram sobre a casa dele depois desse episódio. No versículo 22, a casa do sacerdote Eli. A primeira coisa que acontece é com ele mesmo. Ele passa a ser o quê? Ele tem seu nome, a sua reputação, o seu ministério envergonhado por quê? Por causa da atitude dos seus filhos. A sua vida já começa a ser envergonhada por causa dos seus filhos. Ele se submete a uma vergonha por causa dos seus filhos. E isso na sua casa. Mas o versículo em que lemos aqui, ele vai dizer que a todo o Israel, o mal que esses meninos fazem, agora ele não fica limitado só à casa. Ele agora já fere também a quem? A todo o Israel. A todo o Israel. Todo Israel, a ideia aqui é de cidade. Todo um povo agora passa a sofrer as consequências do quê? Da desobediência dos filhos de Eli. A história, depois você pode ler, quando eles vão lutar contra os filisteus e fazem o quê? Levam a arca da aliança e a arca é roubada, eles são mortos. Todo o povo faz o quê? Todo o povo padece. E por fim, irmãos, no finalzinho do versículo aqui, vai dizer que ele se deitava com as mulheres que serviam à porta da congregação, igreja. Percebam, irmãos, prejuízo na casa, prejuízo na sociedade e prejuízo também na igreja. Tudo por conta da falta de autoridade. Tudo. E foram prejuízos, irmãos, irreparáveis. Irreparáveis. No capítulo 27, versículo 36, e também no versículo 30, 31 e 32, houve uma profecia contra a casa de Eli. E o profeta que fora falar a ele, disse que os da sua casa não chegariam à velhice. Ou seja, as pessoas que nascessem iriam morrer. Antes mesmo de envelhecer. Perceba, irmãos, prejuízos na casa, prejuízos na sociedade e prejuízos na igreja. Tudo por conta da falta de autoridade. Tudo por conta da falta de autoridade. Queridos, não tem sido fáceis os dias, nós sabemos disso. Para todos nós. Como eu falei outrora, não sei quantos de vocês têm participado do jejum e oração, se não aqui na igreja, na sua casa. Mas ontem nós falamos sobre Manoá, pai de Sansão. E hoje falamos sobre Samuel. Homens de Deus.
Homens que tinham a sua casa, a sua família, seus filhos diante do Senhor. Manoá, texto de ontem, a reflexão de ontem, ele foi perguntar para o Senhor como é que ele deveria cuidar do seu filho Sansão. Foi pedir orientação ao Senhor. Samuel, um homem bom, justo, diante do Senhor. Mas que mesmo assim, irmãos, com todo esse aparato espiritual, foram homens que dedicaram seus filhos ao Senhor, mas que de contrapartida, lá na frente, os seus filhos acabaram fazendo o quê? Errando. E por que eu digo isso, irmãos? Porque a comparação que eu quero fazer com os irmãos é a seguinte: se conduzindo os nossos filhos no caminho do Senhor, esses homens conduzindo seus filhos no caminho do Senhor, essas coisas já aconteceram. Imagine a criança, o lar, a casa, que não é submissa ao Senhor. Imagine o pai e a mãe que não têm autoridade sobre os seus filhos, baseado na palavra do Senhor. São dias difíceis, irmãos. São dias difíceis que nós estamos vivendo, é verdade. São dias em que a perseguição, o ataque ao casamento, como o pastor Genilson colocou na semana passada, o ataque à família, tem sido algo que tem tomado forças, tentando cada vez mais tirar de nós a autoridade que nós temos sobre nossa casa, sobre os nossos filhos. Satanás tem tomado a mente da sociedade de uma forma, irmãos, e nós, mais do que nunca, precisamos resgatar isso quanto antes. O quanto antes, irmãos, precisamos resgatar a autoridade paterna dentro da nossa casa, resgatar diante dos nossos filhos. Lembrando sempre que a autoridade foi Deus quem constituiu sobre nós. Foi Deus que colocou sobre nós essa responsabilidade. Precisamos desempenhar os papéis, enquanto pai, enquanto mãe, dentro da nossa casa. Precisamos também, irmãos, estar abertos aos ajustes. Com o passar do tempo, algumas coisas podem sim ser ajustadas. Mas a autoridade paterna, ela é inegociável. Não tem como negociar. E quando nós falhamos, irmãos, se eu falhar, se você falhar, os prejuízos podem ser muito grandes. Na nossa casa, na sociedade, na nossa igreja. Os exemplos estão aqui. Junto ao sacerdote Eli e aos seus filhos. A história é longa, você pode ler depois. Aqui nós só demos uma pinceladazinha rápida. Você pode ler depois. Os exemplos estão aqui, negativos, mas que podem muito nos ensinar na condução da nossa casa, dos nossos filhos, e nos ajudar a resgatar, não se deixar perder essa essência da autoridade que o Senhor tem colocado sobre nós enquanto pais, na condução dos nossos filhos. Que o Senhor seja rico em nos abençoar nesta noite, a você que está aqui, a você que nos acompanha também na transmissão, a você que já é pai, a você que já é mãe, que o Senhor nos abençoe. Hoje pela manhã, a palavra que nós usamos aqui na reflexão foi desafio. É um desafio, irmãos. É um desafio para nós. Conduzir o nosso lar, a nossa casa, baseado na palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo que é desafiador, nós precisamos, irmãos, fazer isso. Porque somente com o Senhor é que nós podemos triunfar e levar a nossa família também a esse triunfo. Levar os nossos filhos também a esse triunfo. Somente com o Senhor. Nada sem o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria, estratégias, modos, meios. Se por algum momento na história da sua vida, da sua casa, você perdeu essa autoridade sobre os seus filhos, clame ao Senhor. Peça a Ele que Ele te retorne a autoridade de outrora, sempre com amor, mas que você possa ter o controle da sua casa, dos seus filhos, para que a sua vida, a sua casa seja abençoada pelo Senhor. Amém, queridos?